as revoluções do século. Só um minutinho. Sobre como, né, a atuação aí dos grupos sociais e os grandes processos revolucionários do século XX, que foi a Revolução de Bolchevique, a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana, né? Nós trataremos um pouco sobre essas revoluções que aconteceram aí no século XX, né? E conversaremos também, ao final dessa explicação, vocês terão um vídeo, 2 vídeos, na verdade. Eu pensei em passar esse vídeo no começo, mas eu acho que vai ficar muito... vai perder meio que a linha. Passarei um vídeo agora, após, né, a explicação. E aí, deixa eu abrir aqui o slide para a gente dar início à nossa aula, tá bom? Muito obrigada por ter comparecido à aula. Vai ser um momento de aprendizado, igual eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, não é isso? E vamos de compartilhar conhecimento. Deixa eu só conferir aqui qual slide é. Nós aprendemos juntos. Esse aqui. Certinho, vou compartilhar a tela com vocês, que fica mais prático, né? Para explicar aí o assunto, certo? Deixa eu compartilhar. E aí nós falaremos um pouco sobre a atuação dos grupos sociais e os grandes processos revolucionários do século XX. A Revolução de Bolchevique e a Revolução Chinesa e também a Revolução Cubana. A princípio, né, contexto histórico aí, o século XX ele foi marcado por uma imensa transformação política, social e econômica. E aí, nesse cenário, emergiram aí movimentos revolucionários que questionaram, né, a ordem capitalista e buscaram construir alternativas socialistas. A participação ativa aí de grupos sociais marginalizados, operários, camponeses, soldados e estudantes, foi decisiva para o êxito do processo como a Revolução, né, que falaremos aí de Bolchevique, de 1917 na Rússia. Tivemos também a Revolução Chinesa, que foi em 1949 na China. E também tivemos a Revolução Cubana, que foi em 1959, que foi em Cuba. E aí esses eventos, né, eles não apenas modificaram profundamente seus países, mas também impactaram aí internacionalmente, especialmente durante a Guerra Fria. Então, todo esse processo aí, essa revolução aconteceu dentro da Guerra Fria, né? E aí, nós vamos falar um pouco da Revolução de Bolchevique, que foi em 1917 na Rússia. Essa revolução, ela teve um contexto de crise e regime czarista, fome, derrotas na Primeira Guerra Mundial e desigualdade social. E aí, dentro dessa revolução, tiveram alguns grupos sociais que foram envolvidos, né? Que foram os operários urbanos, que eram organizados em fábricas e sovietes, conselhos de trabalhadores. Tivemos também os camponeses, que eles reivindicavam a distribuição de terras, e tivemos também soldados que foram insatisfeitos com a guerra e a falta de recursos. E nós tivemos também várias lideranças, como o Partido de Bolchevique, liderado por Lenin e Trotsky, e o objetivo
né, desses grupos formados aí para essa revolução foi derrubar o Cesar, encerrar a participação na guerra e instaurar um governo socialista, né? E o resultado disso foi a nacionalização das indústrias, reforma agrária e distribuição de terras. Tivemos também a formação da União Soviética, o primeiro Estado social do mundo. E os impactos aí que esses movimentos tiveram foram que eles inspiraram aí o comunismo em todo o planeta e estabeleceram uma nova forma de organização política e econômica. E aí nós tivemos aí esses impactos, né? Que foram aí a inspiração para movimentos comunistas em todo o mundo, redistribuição dessas terras, né? E a formação dessa potência mundial. Tivemos aí a Revolução Chinesa, que foi em 1949, que foi na China, e aí o contexto diz que ela foi prolongada, né, depois da Guerra Civil, entre o Partido Comunista Chinês, PCC, e o Kuomintang, nacionalista, somada à invasão japonesa e a miséria no campo. E aí, nessa Revolução Chinesa também tiveram alguns grupos sociais que foram envolvidos. Foram camponeses sociais, né? Camponeses que, na sua maioria, a população, que era organizada e mobilizada pelo PCC, foram trabalhadores urbanos em menor escala, mas apoiando a luta. E nós tivemos também o Exército Popular de Liberação, que foram o braço militar do PCC. E nós tivemos também a liderança, né? As lideranças foram o Partido Comunista Chinês, sob o comando aí de Moisman Tse-Sing. É assim mesmo que lê? Acho que é. E o objetivo dessa revolução era eliminar a dominação imperialista, derrotar, né, o seu imperador e construir uma sociedade socialista adaptada à realidade chinesa. E nós tivemos aí alguns impactos, né? Alguns impactos que, primeiro vou falar da Revolução, sobre a proclamação da República Popular da China, que foram alguns desses resultados. Tivemos também a reforma agrária e coletivação da agricultura, e nós tivemos também a nacionalização de setores estratégicos da economia. E aí, dentro dessa revolução, tivemos vários impactos. Que foi a Cuba, né? A China, ela se tornou a potência política e militar, consolidando um modelo de socialismo diferente do soviético, com forte base camponesa. E aí a Revolução Chinesa tiveram aí essas fortes, né, o fortalecimento do Partido Comunista, e tivemos aí o fortalecimento dessa população camponesa, né, como a base fortificada dessa revolução. E também tivemos a Revolução Cubana, que foi em 1959. Dentro aí desse contexto, a Revolução Cubana foi dentro da ditadura de Fulgênio Batista, que foi forte, desigual, a dependência econômica dos Estados Unidos e a ausência da democracia. E aí nós tivemos também grupos, né, sociais envolvidos nessa revolução aí, nesse embate. Nós tivemos aí o guerrilheiro, liderado por Fidel Castro, né, e Guevara, e nós tivemos também os camponeses que apoiaram a luta com base na promessa de reforma agrária. E nós tivemos aí estudantes e trabalhadores urbanos que fortaleceram o movimento contra o Batista. E aí também tivemos lideranças, né, que foram os movimentos de 26 de julho, sob o comando de Fidel Castro, Raul Castro e Che Guevara. E o objetivo dessa revolução era derrubar a ditadura, combater o imperialismo e reduzir a desigualdade social. Você percebe que todas essas revoluções elas foram traçadas, aí, foram feitas para tratar, né, sobre essa desigualdade que o mundo vivia. Né? Então, todas essas revoluções elas foram um combate aí
para a desigualdade, porque a gente percebe que o mundo é feito assim, né? De pessoas que têm de mais e pessoas que têm de menos. E essa desigualdade é forte, principalmente, né? Eu vou falar com propriedade do país onde eu moro, que é o Brasil. A gente percebe que o Brasil é um país muito desigual em relação a tudo, né? E aí, os resultados dessa revolução foram a derrubada de Batista, que foi em 1959, né? E tiveram também a implantação de um regime socialista em Cuba, e tivemos também reformas sociais profundas, como a saúde, a educação gratuita e a nacionalização de empresas estrangeiras. E aí, o impacto causado aí pela essa revolução, que Cuba se tornou um símbolo de resistência na América e na América Latina, mas também enfrentou o bloqueio econômico dos Estados Unidos e os conflitos com as crises, né, de Mises em 1962. E aí, com essa revolução, né, com essa revolução toda, né, arbitrariada aí pelos esses guerrilheiros, a Cuba ela ficou vista aí pelos Estados Unidos e teve aí um bloqueio, né, que é a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos. E aí, os impactos, né, que eu falei, que foram enfrentados aí, e nós tivemos aí as comparações entre as revoluções. Todos esses grupos, eles tiveram pessoas marginalizadas como protagonistas, que foram operários, camponeses, guerrilheiros, né, e estudantes, liderada por partidos comunistas ou movimentos sociais. E aí, esse embate aí resultou na implantação de estados socialistas ainda bem mais características distintas, como a Rússia, que teve sua base operária e urbana, né? Tivemos a China, que teve o protagonismo camponês, e tivemos Cuba aí com as suas guerrilhas popular com forte apoio camponês e estudantil. E essa influenciação influenciou aí diretamente a Guerra Fria, polarizando o mundo entre capitalismo e socialismo. A gente sabe que no mundo existe países capitalistas, né, que é o país que a gente vive, que é o país capitalista, e tem o país socialista. E aí, concluindo, sabemos, né, que essas revoluções tiveram a atuação desses grupos sociais que foi central para o sucesso dessas três revoluções. E aí esses movimentos mostram que a mobilização popular organizada poderia transformar profundamente, né, estruturas políticas e econômicas. E, além disso, eles marcaram a história do século XX ao criar o Estado socialista, que desafiavam a hegemonia capitalista, deixando um legado que ainda reverberaram, né, no cenário político mundial. E aí, para finalizar a nossa aula, dando continuidade à nossa aula, vou compartilhar um vídeo com vocês. Hoje vai ser 2 vídeos, são curtinhos. Um vídeo que vai tratar sobre a Revolução de Cuba, que eu acho que são as revoluções mais citadas aí dentro do... isso mesmo. A Revolução Cubana e também a Revolução Chinesa. Eles são bem falados aí nos livros, né? Principalmente a cubana. Só um minutinho. Esse computador, ele tá na misericórdia. Espero que vocês entenderam o slide. Ele tá bem sucinto, né? E... deixa eu...
Boa noite, Beatriz. Como é que você vai, minha filha? A Revolução Cubana completou 60 anos em 2019. Em todo esse tempo, Cuba se manteve como o único país comunista das Américas e um dos únicos do mundo. Essa pequena ilha, na verdade um arquipélago no Caribe, é responsável por manter vivo o debate entre capitalismo e comunismo. Um debate marcado por guerras, ditaduras e revoluções que contam a história do século XX e que segue vivo no século XXI. Para entender como Cuba se tornou o que é hoje, é preciso voltar no tempo até pelo menos 1959. O militar cubano Fulgêncio Batista era então um presidente que governava Cuba com mão de ferro, tendo entrado e saído do poder nas 3 décadas anteriores. A ilha havia sido colônia espanhola até o fim do século XIX, quando proclamou independência. Mas na prática, Cuba passa para o século XX quase como uma colônia de fato dos Estados Unidos, que começavam a se projetar como potência internacional. Durante o governo de Fulgêncio Batista, os setores mais importantes da economia cubana, incluindo aí o açúcar e o tabaco, estavam sob controle americano. O país, que fica apenas cerca de 160 quilômetros dos Estados Unidos, o épico jogo de ação online War Thunder permite mergulhar em batalhas colossais e testemunhar todo o poder de funcionava como uma ilha dos prazeres, com cassinos e prostituição, embalados pelas conexões entre a máfia americana e o governo cubano. Como em outros países do Caribe e da América Central, a desigualdade em Cuba era enorme. Os estrangeiros passeavam em grandes carros e possuíam mansões perto do mar, enquanto a população local vivia na pobreza. O governo de Fulgêncio Batista havia restituído a pena de morte e a censura aos jornais ao revogar a Constituição de 1940. Ele acabou com o direito de greve e perseguiu e calou qualquer sinal de oposição. A tensão interna na ilha se tornou insustentável até que, em 1959, Fulgêncio Batista foi derrubado por um grupo de guerrilheiros liderados por Fidel Castro. Mas a Revolução Cubana não ocorreu em 59 do dia para a noite. Ela foi uma longa construção que começou a ser erguida ainda no início dos anos 50. Fidel Castro já havia tentado um golpe contra Fulgêncio em 1953, no episódio que ficou conhecido como o Assalto ao Quartel de Moncada. A tentativa fracassou. Vários revoltosos foram mortos e Fidel e o irmão dele, Raul Castro, foram mandados para a cadeia. Os dois acabariam anistiados pelo próprio Fulgêncio em 1955. Livres, viajaram para o México, onde se reuniram com outros exilados e futuros guerrilheiros para fundar um grupo revolucionário chamado Movimento 26 de Julho. O nome do grupo fazia alusão justamente à data do frustrado assalto ao quartel de Moncada. Um ano depois de ter sido anistiado, em 1956, Fidel Castro e outros 81 combatentes partiram do exílio no México em direção a Cuba. Usaram uma lancha de nome Grama e estavam munidos de armas e da intenção de novamente tentar tomar o poder. O grupo foi recebido com um contra-ataque pesado das forças leais a Fulgêncio Batista. A maioria dos guerrilheiros morreu aí. Os sobreviventes se esconderam na selva da Serra Maestra, a mais alta cadeia de montanhas da ilha. Entre os sobreviventes estavam Fidel Castro, Raul Castro, Camilo Cienfuegos e o argentino Ernesto Che Guevara, que daí em diante teriam um papel decisivo na história. De 1956 até 1958, os guerrilheiros atacaram diversas instalações militares em cidades do interior de Cuba. Em todas essas vitórias, roubaram armas e incorporaram novos colaboradores, distribuindo terras a agricultores locais. Com isso, ajudavam a espalhar pelo país a informação de que os combatentes, que haviam desembarcado do Grama, não estavam aniquilados. Ao contrário, avançavam para derrubar o governo. Em janeiro de 1959, Fulgêncio Batista fugiu para a República Dominicana e o grupo de Fidel finalmente marchou sobre a capital Havana, onde foi recebido com festa. Em seu início, a Revolução Cubana não professava o comunismo, embora tenha imposto uma ampla reforma agrária e tenha confiscado milhões em propriedades privadas que redistribuiu ao povo. A mistura de reivindicação social, de discurso anticolonialista e de um protagonismo militar de fundo carismático e populista tinha mais a ver com as dinâmicas políticas caribenhas do que com o regime soviético, que se desenrolava do outro lado do mundo. Mas isso mudou. E o movimento terminaria conhecido não apenas pelas mudanças sociais que promoveu ao longo dos 60 anos seguintes, mas também por incorrer nos mesmos vícios autoritários e violentos que prometia combater na sua origem. Socialmente, os progressos desde a Revolução foram muitos. A expectativa de vida ao nascer, que era de 63 anos em 1960, subiu para 79 anos em 2016.
número bem acima da média do Caribe e da América Latina. Antes de Fidel, Cuba tinha um médico para cada grupo de 1.076 habitantes. Esse número passou a ser de um médico para cada grupo de 125 pessoas. O forte investimento na saúde faz com que Cuba possa hoje enviar profissionais de medicina para todo o mundo em missões humanitárias. A mortalidade infantil despencou ao longo dos 60 anos desde a Revolução. Houve também grandes investimentos em educação, e Cuba tornou-se um dos países com as taxas mais altas de alfabetização do mundo todo. No sentido contrário, as liberdades individuais diminuíram. Não há imprensa livre em Cuba, não existem partidos políticos de oposição, apenas o Partido Comunista. Críticos do regime são presos ou têm de deixar o país simplesmente por expressar suas opiniões. As perseguições e prisões arbitrárias são frequentes, assim como as greves de fome por razões políticas nesses locais de detenção. A ilha aplicou a pena de morte por pelotões de fuzilamento até 2003. Em 1999, por exemplo, 21 pessoas foram mortas dessa maneira. Durante a Revolução, as execuções de adversários políticos e a perseguição a membros da comunidade LGBTI foram comuns. Tudo isso fez com que organizações internacionais de direitos humanos condenassem os crimes ocorridos na ilha. As dificuldades políticas e econômicas fizeram com que, desde 1959, centenas de milhares de pessoas tenham fugido da ilha. Só nos Estados Unidos há 1.200.000 cubanos. Na origem da Revolução, nos anos 1950, o momento era de Guerra Fria. De um lado, a União Soviética liderava os comunistas, de outro, os Estados Unidos lideravam o bloco capitalista. No início, os americanos não entenderam completamente a Revolução Cubana como uma ameaça comunista. Casa Branca sabia o que Fulgêncio Batista havia representado até aquele ponto, mas não sabia ainda exatamente o que Fidel e seus seguidores pretendiam dali em diante. Em setembro de 1960, Fidel Castro subiu, fardado, ao púlpito da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Ele discursou sem parar durante 4 horas e 29 minutos. E nesse discurso deu a conhecer o que pensava a Revolução Cubana. Fidel criticou duramente os Estados Unidos, condenou a corrida armamentista e a exploração de países subdesenvolvidos, anunciou que faria uma ampla reforma agrária e que estatizaria as empresas estrangeiras. Não tardou até que a Casa Branca se opusesse a Castro. No mês seguinte a esse discurso, o então presidente, Dwight Eisenhower, em fim de mandato, impôs o primeiro embargo às exportações do regime e ordenou à CIA, o Serviço Secreto Americano, que preparasse um plano para derrubar Fidel. Coube ao presidente John Kennedy, sucessor de Eisenhower, executar esse plano. Assim, em abril de 1961, paramilitares treinados pela CIA, na maior parte exilados cubanos, desembarcou na Baía dos Porcos, na parte sudoeste da ilha. O grupo acabou derrotado pelas forças leais a Fidel Castro. O episódio da Baía dos Porcos deixou clara a disposição dos Estados Unidos de se opor ao governo cubano por todos os meios possíveis e mostrou a força e o respaldo popular que a Revolução tinha conquistado em Cuba. Fidel Castro se socorreu econômica e militarmente na União Soviética e o regime soviético encontrou na ilha a oportunidade ideal para colocar um pé na América. Em 1962, Moscou começou a instalar em Cuba uma bateria de mísseis carregados de ogivas nucleares capazes de atingir o território americano. A estratégia soviética era uma resposta à instalação de mísseis semelhantes pelos Estados Unidos na Itália e na Turquia, no contexto da corrida armamentista entre as duas potências durante a Guerra Fria. E, claro, para Cuba de Fidel, essa bateria de mísseis era uma garantia contra novas tentativas de invasões americanas, como a da Baía dos Porcos. Alguns mísseis chegaram a ser instalados em Cuba, mas então os Estados Unidos montaram um bloqueio naval para tentar impedir que novos carregamentos chegassem à ilha. A crise dos mísseis, como ficou conhecido o episódio, durou 13 dias e é considerado até hoje o momento em que o mundo esteve mais próximo de uma guerra nuclear. Após muita negociação, os dois lados decidiram recuar e Fidel, no meio das duas potências, obteve a promessa de que os Estados Unidos não mais tentariam invadir a ilha. Che Guevara, que em 1965 havia se unido à guerrilha na República Democrática do Congo, acabaria morto em 1967 na Bolívia. As viagens de Che eram parte de uma ambição de exportar o modelo revolucionário guerrilheiro cubano mundo afora. Fidel também fez isso nos anos 70, mas por outros meios, não como guerrilheiro. Seguiu visitando países governados pela esquerda como Chile, Argélia, Bulgária, Hungria, Polônia e Alemanha Oriental, nos quais era recebido como chefe de Estado. Ao longo dessa década de 70, a economia cubana ia relativamente bem, mas esse ciclo não se manteve por muito tempo. Em 1980, Fidel disse que os cubanos que estivessem descontentes podiam partir. A curta distância entre os Estados Unidos e Cuba fez com que entre 125 mil e 150 mil cubanos fugissem em barcos superlotados e botes improvisados para a Flórida.
Os americanos adotaram uma política chamada pés secos, pés molhados. De acordo com essa política, todo balseiro cubano que pusesse os pés em território americano receberia permissão para ficar. O apoio de Moscou, que havia durado nos anos 60, 70 e 80, chegou ao fim em 1991. Com o colapso da União Soviética, Cuba ficou por conta própria. O país deixou de trocar açúcar por petróleo com os soviéticos e perdeu também respaldo militar. Essa mudança deu início ao chamado período especial, que foi marcado pela falta dos itens mais básicos. Os embargos americanos pioravam ainda mais a situação. O comércio exterior, que em 1983 ainda respondia por 63% do PIB cubano, caiu para uma participação de apenas 11% em 1992. Mas os embargos mais pesados ainda estavam por vir. O mais duro deles foi decretado em 1996. Em fevereiro daquele ano, militares cubanos derrubaram 2 avionetas que haviam partido de Miami com um grupo de exilados e manifestantes a bordo. Fidel diz que as aeronaves entraram em seu espaço aéreo. Os americanos dizem que não, os aviões estavam sobre águas internacionais. No mês seguinte a esse episódio, em março de 1996, o Congresso americano aprovou, e o então presidente Bill Clinton sancionou, a chamada Lei Helms-Burton. Essa lei aplicava a todas as empresas do mundo as mesmas punições aplicadas às empresas americanas que negociassem com Cuba. A principal punição a essas empresas estrangeiras era a seguinte: se fizessem negócios com Cuba, não fariam mais com os Estados Unidos, que é um mercado muito maior. Os anos 2000 foram marcados por mudanças profundas na ilha. Com um acordo firmado em 2001, Fidel Castro buscou na Venezuela de Hugo Chávez o apoio perdido na extinta União Soviética. Em vez de açúcar, trocava missões médicas e apoio político por petróleo. Esse período coincidiu com uma série de vitórias eleitorais de líderes de esquerda na América do Sul. De diferentes formas e em diferentes graus, presidentes de Bolívia, Equador, Argentina, Uruguai e Brasil se aproximavam de Cuba. Em 2008, Fidel passou o poder a seu irmão Raul Castro, que deu início às primeiras reformas significativas. Em 2014, a política de embargos começou a mudar, quando o presidente americano Barack Obama deu início ao descongelamento das relações entre os dois países. Em julho de 2015, a embaixada americana em Havana, que havia sido fechada em 1961, foi reaberta. E em março de 2016, Obama fez a primeira visita oficial de um presidente americano à ilha em 90 anos. Mas ele não se encontrou com Fidel, que estava doente e já não era visto em público. Fidel morreu em novembro de 2016. Seu irmão Raul governou até fevereiro de 2018, quando foi substituído por Miguel Díaz-Canel. A transição de Raul Castro para Miguel foi a primeira feita entre um guerrilheiro da Serra Maestra e um dirigente cubano nascido após a Revolução. Díaz-Canel conduziu mudanças importantes na Constituição cubana em 2019. Embora a carta ainda reafirme a prevalência do socialismo, ela ampliou a existência de negócios e propriedades privadas. A importância da história de Cuba transcende os interesses dos próprios cubanos. A ilha passou a ocupar um lugar importante em todo o debate político que oponha capitalismo e comunismo, avanços sociais e liberdades individuais, democracia e ditadura, em qualquer lugar do mundo. Se no passado o regime cubano exportou seu modelo de guerrilha revolucionária a muitos países, hoje o país representa, acima de tudo, um ponto de inflexão ideológico e retórico, uma parte importante da esquerda, incluindo o Brasil. Gostou da explicação? Boa noite, Nali. Carolina. Tá puxado para você, né? Eu imagino. É você que não tem acesso ao Google Sala de Aula? É isso? Só confirma aí para mim, por gentileza. Ah, tá. Você tem esses 2 vídeos que eu vou passar o outro aqui agora, tá tudo lá no Google Sala de Aula, tá? Tudo disponível lá que eu deixei, juntamente com atividades que a gente vai realizar daqui a pouquinho. Na verdade, eu queria ver com vocês, se vocês acham melhor assim. A gente assistiria esse vídeo, né, sobre a Revolução Chinesa. Ele é curtinho também. E eu liberaria vocês para vocês responderem as questões, ou vocês querem assistir o vídeo e eu dava um tempo, igual a gente faz em todas as aulas, para a gente responder e depois retornaria. O que vocês acham? Responde aí no chat, por gentileza, enquanto eu estou compartilhando a tela.
Preciso da opinião de vocês, pessoas. Vocês acham melhor passar o vídeo e liberar vocês para responder o questionário? Finalizaria a aula? Ou eu passaria o vídeo, dava um tempo, né? Por exemplo, de 7h40 até 8h, vocês responderiam e voltaria para a sala novamente. Respondam aí que eu vou passar o outro vídeo. Esse vídeo eu achei ele bem detalhadozinho e fácil de compreensão. Não sei se vocês, a não ser que a Carolina, que ela está tendo muita dificuldade, né? Enfim, mas eu acho que é o cansaço mesmo, que o cansaço faz isso com a gente. Eu vou compartilhar aqui e aí depois que a gente terminar, a gente vai abrir as respostas que vocês deixaram aí no chat. É um vídeo rápido também, sobre a Revolução Chinesa. A maioria das pessoas sabem que, no início do século XXI, existem duas repúblicas chinesas. A continental, chamada República Popular da China, proclamada em outubro de 1949, e a da ilha de Taiwan, chamada República da China. Agora, qual a origem dessa divisão e como foram as revoluções chinesas? Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E entenda mais sobre a história da China nesse Nerdologia sobre as revoluções e a Guerra Civil Chinesa. No final do século XIX e início do século XX, a China vivia uma profunda crise por décadas. Governada pela monarquia Qing, a China foi derrotada por potências estrangeiras, como nas guerras do Ópio e na Primeira Guerra Sino-Japonesa. Essas derrotas significaram a perda de territórios e a imposição dos tratados desiguais pelos rivais, em que obtiveram privilégios sem contrapartidas aos chineses. A monarquia e sua legitimação ideológica foram questionadas e enfraquecidas por diversas revoltas, como a Rebelião Taiping. Os movimentos pela modernização do país eram enfraquecidos por intrigas internas e disputas aristocráticas. No campo, além da grande concentração da propriedade de terras pelo senhorio, dona da maior parte das terras férteis, a China possuía diversas características similares ao conceito europeu de feudalismo, com tomada de grande parte da produção dos camponeses pobres e serviços obrigados sem remuneração, como servidão doméstica aos senhores, com os senhores locais possuindo muito poder, inclusive o direito de organizar exércitos particulares e movidos por suas próprias agendas. Questões étnicas também dividiam o país. Principalmente, a economia chinesa era marcada pelo atraso da industrialização em comparação com outros países, como o Japão, e por muita pobreza, especialmente fora das grandes cidades. Todo esse sistema, além de causar sentimentos de injustiça e problemas sociais, também é extremamente ineficiente em uma perspectiva econômica, com um longo histórico de fomes na China que deixavam milhões de mortos devido à alta densidade populacional chinesa. Nesse contexto, surgem movimentos que buscam não a reforma da monarquia, mas o seu fim e a criação de uma China republicana, centralizada e desenvolvida, com maior participação da sociedade, abolindo os costumes monárquicos e as explorações feudais. A maioria desses movimentos era formada e articulada por intelectuais urbanos, jovens oficiais militares e chineses com instruções no exterior. Um deles era Sun Yat-sen, filho de um alfaiate, que estudou uma escola inglesa no Reino do Havaí, custeado pelo seu irmão, que migrou anos antes para o arquipélago. Depois, ele estudou medicina em Hong Kong, onde criou seu primeiro grupo de estudos revolucionários, chamado de Quatro Bandidos. Em 1905, sob a liderança de Sun Yat-sen, 3 desses movimentos se uniram em um grupo chamado Tongmenghui, fundado de forma clandestina em Tóquio. O grupo tinha diversas facções, desde anarquistas até conservadores, unidos em torno das ideias de criar uma China republicana. Dentre os mais extremistas estavam os que queriam exterminar a etnia Manchu, que compunha a maior parte da aristocracia Qing, mesmo com o fato da etnia Han ser a majoritária da população em geral. Em 10 de outubro de 1911, tropas do exército leais aos revolucionários se amotinaram, iniciando um levante generalizado, especialmente da juventude.
Rapidamente, a monarquia perdeu o controle do país e foi formada uma Assembleia Nacional que proclamou uma república com Sun Yat-sen como presidente e capital em Nanquim. Como parte de um acordo para encerrar a revolução, Sun renunciou em prol de Yuan Shikai, último primeiro-ministro da monarquia e líder de um dos mais poderosos exércitos chineses. O último imperador chinês, então com 6 anos de idade, abdicou em 12 de fevereiro de 1912. O novo governo voltou a ter Pequim como capital e adotou uma bandeira com 5 cores que representariam os 5 povos chineses, um dos princípios formulados por Sun Yat-sen, junto com os 3 princípios populares. A ideia de que um governo chinês deveria ser nacional, democrático e para o bem-estar popular. Em teoria, a Revolução Republicana de 1911 foi curta e um sucesso. Na prática, a China continuava dividida em diversas forças, incluindo entre ex-aliados revolucionários. Entre 1911 e 1919, a China passou por diversos conflitos internos contra senhores locais e separatismos, também por uma tentativa japonesa de ampliar ainda mais a sua interferência imperialista na China, e Yuan Shikai tentou restaurar a monarquia com ele mesmo como imperador. Após a Primeira Guerra Mundial, Sun Yat-sen buscou consolidar as forças republicanas revolucionárias em torno de um partido para melhor institucionalizar a política chinesa com a fundação do Kuomintang. Em 1921, inspirados pela Revolução Bolchevique na Rússia, militantes chineses fundaram o Partido Comunista da China, que, em 1923, foi admitido dentro do Kuomintang. Assim como o seu movimento antecessor, o Kuomintang, por décadas, reuniu diferentes facções ideológicas. Se antes a bandeira comum era ser contra a monarquia, agora era pelo estabelecimento de um governo centralizado nacional contra os senhores locais e os japoneses e pelos 3 princípios populares. O período entre 1916 e 1928 na China é também conhecido como Era dos Senhores da Guerra. Em 1925, Sun Yat-sen morreu, abrindo uma crise de liderança interna ao Kuomintang. Na ala direita do partido, o general Chiang Kai-shek ganhou proeminência. Bem diferente de Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek era defensor de um nacionalismo autoritário e adotou diversas políticas que o aproximaram cada vez mais do fascismo que crescia na Europa. Ao mesmo tempo, inspirados pelo que era visto como um sucesso da nova União Soviética e apoiados pelos comunistas soviéticos, os comunistas chineses cresciam dentro do partido. Em 1926, as 2 alas, unidas, tiveram uma grande vitória contra os senhores locais do norte, marcando o fim da bandeira de 5 cores e a introdução de uma nova bandeira para a República da China. Como consequência da unificação quase completa, as 2 alas entraram em conflito uma com a outra, em 1927, ano considerado o início da Guerra Civil Chinesa. De um lado, o Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek e pela ala à direita do partido. Do outro, os comunistas, que foram expulsos do partido. Ao mesmo tempo, senhores locais também faziam parte do conflito, com os 2 lados principais lutando contra eles e também com episódios de alianças por conveniência. A Guerra Civil Chinesa é marcada por 2 fases. A primeira durou entre 1927 e 1936 e, ao fim desse período, Mao Tse-tung ascendeu o principal líder do Partido Comunista, após sua liderança no processo de retiradas militares chamado de Longa Marcha. Durante a Guerra Civil, entretanto, o Japão aproveita a fragilidade chinesa e expande sua presença no país. Quando as ações imperialistas japonesas se tornam uma guerra total, em 1937, os 2 grupos chineses formam o Frente Unificado para lutarem contra o inimigo comum. No contexto da Segunda Guerra Mundial, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos tiveram que intervir diplomaticamente várias vezes para impedir uma retomada da Guerra Civil. Chiang Kai-shek era o líder internacionalmente reconhecido da China e representou o país na Conferência do Cairo, no final de 1943, quando os Estados Unidos e Reino Unido finalmente abriram mão dos tratados desiguais, encerrando o período que os chineses chamam de século de humilhação perante os estrangeiros. Nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Guerra Civil é retomada e dura até 1949, com os nacionalistas apoiados pelos Estados Unidos e os comunistas apoiados pelos soviéticos, que repassaram toneladas de equipamentos militares japoneses capturados após a libertação da Manchúria da ocupação japonesa por uma ofensiva soviética. E lembram que falamos da questão semifeudal e agrária da China imperial? As políticas comunistas para abolir esse sistema foram essenciais para a sua vitória, ao garantir o suporte dos camponeses aos comunistas, que lutaram uma guerra de guerrilhas, não necessariamente de grandes batalhas frontais. Os nacionalistas do Kuomintang eram mais presentes nas cidades, que acabaram cercadas e derrotadas pelas forças comunistas.
No total, a Guerra Civil mobilizou mais de 8 milhões de combatentes e deixou milhões de mortos, tanto combatentes quanto civis, incluindo vários massacres. Com as várias vitórias comunistas, os nacionalistas se retiraram para a ilha de Taiwan e, em 1º de outubro de 1949, em Pequim, foi proclamada a República Popular da China. Nas duas repúblicas chinesas, Sun Yat-sen é considerado até hoje o fundador da pátria chinesa moderna. E já falamos de história chinesa aqui em outros vídeos, incluindo nerdologia sobre a existência das duas Chinas. Lembro que esse vídeo é um recorte, claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora e fontes e sugestões estão aqui na descrição. E aí, pessoal? Falta só mais um, que eu quero que depois vocês façam a comparação desses vídeos, que eu acho que no na própria atividades, vocês conseguem ver ali a diferença dessas revoluções, né? Mas com o mesmo sentido de a luta pela desigualdade social existente, né? Que existe até hoje. E agora vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Russa. Esse vídeo aqui ele é bem dinâmico e bem curtinho também. Ele é rápido também. Vai demorar A Revolução Russa marcou a história da humanidade, mas para entendermos melhor, precisamos voltar lá para o início do século XX. A Rússia estava extremamente atrasada, vivendo de uma forma quase feudal. Era praticamente um país rural, ainda concentrando 80% da sua economia na agricultura. Enquanto isso, os países vizinhos na Europa já estavam super embrasados no processo industrial. Os trabalhadores viviam em grande miséria e pobreza, pagando impostos super altos para manter o sistema czarista de Nicolau II. O czar era tipo um rei da Rússia. Ele governava de forma absolutista, ou seja, com todo o poder em suas mãos, sem nenhuma constituição ou algo que o parasse. Nicolau II não se preocupava nada com as demandas sociais e populares. A sua família, os Romanovs, estavam no poder há mais de 300 anos, gerando uma gigantesca dinastia de uma família que fazia tudo para se manter no controle. A palavra czar vem de referência no antigo Império Romano do Oriente mesmo, já que remete a César, que era uma palavra justamente para definir um título real, e não um nome. Assim, em meados de 1890, o czar cansa de ficar para trás em relação aos outros países e decide fazer a transição para o sistema industrial, o que acabou sendo feito de uma forma rápida e desorganizada. Além disso, o Império Czarista gastava boa parte do seu orçamento com guerras, como a Guerra Russo-Japonesa. Revoltados com as condições miseráveis que viviam, sem saneamento, comida e condições dignas de trabalho, o povo decidiu ir às ruas manifestar na frente do Palácio de Inverno, onde eles planejavam entregar uma carta de reivindicações por melhorias das condições de trabalho. Mas o que era para ser um domingo legal com a família se tornou uma tragédia. A Guarda Real fuzilou milhares de manifestantes. Quem mandou a ordem de massacrar os protestantes ainda é uma grande polêmica, mas é fato que o czar nem estava no palácio no dia. O que importa é que o massacre, que ficou conhecido como Domingo Sangrento, provocou uma série de protestos ao redor do país inteiro. Além disso, no mesmo ano, marinheiros russos que sofriam com castigos físicos e eram servidos carne podre, não aguentando mais as condições de vida, se rebelaram contra o poder dos comandantes do czar, tomando um navio de guerra. A coisa ficou feia para o Nicolau II, que para amenizar o caos propôs em outubro as leis fundamentais, que serviam como a Constituição, e a Duma, que seria um parlamento nacional. Mostrando certa abertura política, mas no final ele a dissolveu. Essas medidas acalmaram o povo por um tempo, mas com a chegada da Primeira Guerra Mundial, em 1914, eles se agitaram novamente.
O exército russo não tinha nenhuma preparação para ir à guerra ao lado da Tríplice Entente. Os russos estavam sendo derrotados todas as vezes, e porque os alimentos e materiais estavam sendo voltados aos soldados, a população entrou em uma crise de abastecimento, fome e inflação. Com a Rússia em extrema miséria e crise, o povo viu no comunismo uma forma de levantar o país das cinzas. Resumidamente, o comunismo é uma doutrina política e econômica com o objetivo de dar fim às lutas de classes e promover a igualdade social, por meio do fim da propriedade privada e a coletivização dos meios de produção. Os nomes por trás dessa ideologia utópica são Karl Marx e Friedrich Engels. E para você entender melhor, eu recomendo que assista a esse vídeo aqui. Na Rússia, estava se movimentando um grupo que se pautava nessas ideias marxistas, o Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR, sob a principal liderança de Vladimir Lenin. Porém, dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, o pessoal ainda tinha ideias muito diferentes, por isso se dividiram entre mencheviques e bolcheviques. Os mencheviques eram minoria e acreditavam que tudo deveria ser levado com mais calma e moderação. Primeiro, a burguesia deveria tomar o poder e desenvolver o país, por meio de uma reforma industrial capitalista profunda, enterrando o regime czarista. E só depois, os operários deveriam seguir com a Revolução Comunista, sem a ditadura do proletariado. Porém, os bolcheviques, que eram a maioria, não estavam com paciência para aliança com a burguesia, não. Eles queriam era a revolução, o governo do proletariado, controlado pelos trabalhadores diretamente. Eles contavam com o apoio dos camponeses, que eram tão oprimidos como eles pelo regime czarista. As tensões cresceram mais ainda, o que fez o povo se rebelar e se juntar ao movimento revolucionário, forçando a saída do czar Nicolau II em fevereiro de 1907, que ficou conhecido como a Revolução de Fevereiro. Assim, foi formado um governo provisório, onde o parlamento, de maioria burguesa, assumiu. Nessa época, eles estavam promovendo pouca participação política dos sovietes, que eram conselhos de operários ao redor da Rússia, sendo o maior o de Petrogrado, o que era a capital e que hoje em dia é a cidade de São Petersburgo. Porém, as ações políticas e a manutenção do país foram um desastre, e eles não atenderam o principal demanda do povo: tirar a Rússia da guerra. Dessa forma, Lenin publica as Teses de Abril, onde ele defendia paz, pão e terra, além de todo o poder aos sovietes. Com paz, Lenin dizia tirar a Rússia da guerra. Com pão, resolver a escassez de alimentos. Com terra, a distribuição das terras aos camponeses, por meio de uma reforma agrária. Essas propostas se tornaram muito populares pelo país inteiro, conquistando grande apoio ao redor dos sovietes. Assim, no dia 25 de outubro de 1917, os bolcheviques tomam os prédios governamentais e outros pontos estratégicos, declarando o governo bolchevique e a implantação do socialismo. A primeira medida deles para recuperar a economia russa foi de fato tirar o país da guerra, mas para isso tiveram que assinar o Tratado Brest-Litovsk, realizando enormes concessões de terras para alemães e turcos. Lenin também aplicou medidas bem autoritárias, como o fim dos outros partidos políticos. Agora, o Partido Comunista era o único todo-poderoso. Além disso, ele cumpriu suas promessas de alimentar a população e redistribuir as terras. Mas você acha que todo mundo aceitou de boa? Claro que não. Houve uma resistência enorme contra a Revolução Bolchevique, explodindo em uma guerra civil. O Exército Branco era feito dos opositores, principalmente monarquistas que queriam a volta do czar, e conservadores, como a antiga elite russa e membros da nobreza. Também contavam com os mencheviques. Já o Exército Vermelho, por outro lado, foi um exército bolchevique formado às pressas para derrotar as forças rebeldes. Para vencer a Guerra Civil, Lenin implantou uma série de medidas chamadas de comunismo de guerra, estatizando todos os setores da economia e confiscando a produção dos agricultores e das indústrias para sustentar o Exército Vermelho. Isso fez que a Rússia caísse ainda mais na pobreza, inflação, fome, além da morte de milhões de camponeses e forte repressão aos opositores. No final das contas, o Exército Vermelho venceu, e Lenin fundou em 1922 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS.
E para recuperar a economia, que estava arrasada pela guerra, Lenin cria a NEP, a Nova Política Econômica, onde o governo decidiu voltar com algumas práticas capitalistas. Eles permitiam a entrada de capital estrangeiro, investimento em empresas privadas no setor do comércio, liberdade para os camponeses de comerciar parte de sua produção, entre outras. A NEP foi uma medida desesperada da União Soviética para recuperar suas forças, principalmente aumentando a produção agrícola do país e alimentando o povo. Em 1924, Lenin morre sob circunstâncias muito suspeitas, dando um vácuo no poder e uma polêmica de quem seria seu sucessor. Ele deixou uma carta dizendo que queria que sua posição fosse tomada por seu fiel amigo e figura heróica Leon Trotsky, e não Stalin, um militar de alto cargo que também fazia parte do Partido Comunista. Esses dois eram inimigos mortais e defendiam ideias completamente diferentes. Trotsky acreditava que a União Soviética não sobreviveria sozinha, que eles precisavam expandir o socialismo para o mundo, a revolução permanente. Já Stalin acreditava que a prioridade da União Soviética deveria ser se fortificar e se isolar, o socialismo de um país só. Mas olha só o que aconteceu. O testamento de Lenin foi abafado por Stalin, que já era muito influente no Comitê Central. Assim, ele passa a assumir maior poder e autoridade na União Soviética, até mandando seus espiões matarem Trotsky em 1940, enquanto ele estava exilado no México, onde teve um caso com a pintora Frida Kahlo. Mas voltando ao assunto, Stalin promoveu uma série de medidas conhecidas como stalinismo. A mais importante foi a criação de um estado de terror, com a perseguição de opositores políticos por meio do assassinato deles ou envio aos gulags, que eram campos de trabalho forçados na Sibéria. Se você está pensando em participar da Copa BTG Trader, mas tem medo de perder dinheiro, eu quero que você fique muito tranquilo. O campeonato também foram bastante perseguidos fiéis e figuras religiosas, por meio de campanhas anti-religião, além da censura à informação. As principais medidas foram a planificação da economia, ou seja, centralização da economia no Estado, além de abolir a NEP e criar os planos quinquenais. Quinquenais significam que acontecem a cada 5 anos, ou seja, a cada 5 anos eles seguiram metas específicas para desenvolver o país. Stalin focou muito na industrialização, avançando muito as áreas de metalurgia, siderurgia e energia elétrica. Outra medida marcante tomada por Stalin foi a coletivização forçada das terras, que é a expropriação das pequenas e médias propriedades privadas para transformação em cooperativas e unidades estatais. Como resultado disso, em 1928, na URSS, 90% das propriedades agrícolas foram reduzidas, causando um enorme prejuízo de alimentos. A produção de grãos caiu consideravelmente e a quantidade de gado disponível foi reduzida pela metade. Isso gerou uma grande crise pela falta de alimentos, que resultou na morte de milhões de pessoas, conhecida como Grande Fome de 1932 a 1933. Na Ucrânia, a onda de fome proposital foi considerada uma forma de genocídio contra os kulaks, camponeses mais ricos que resistiram muito à coletivização das terras. Esse evento matou aproximadamente 4 milhões de ucranianos. Peraí, a gente está esquecendo algo muito importante que aconteceu nesse mesmo período de tempo. É a crise de 29. Com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, os Estados Unidos entrou em uma grande depressão econômica. O mundo inteiro teve suas economias fortemente impactadas, mas e a União Soviética? Tio Stalin cresceu mais ainda. Pelo fato da economia da União Soviética ser fechada e não fazer acordos comerciais internacionais, eles não dependiam tanto assim dos países vizinhos, já que produziam tudo o que precisavam no próprio território de forma sustentável. Essa vantagem que a URSS teve, enquanto o mundo inteiro estava quebrado, fez com que ela se tornasse uma superpotência, conseguindo entrar como aliado importante na Segunda Guerra Mundial e depois como uma das nações mais poderosas do mundo durante a Guerra Fria. O governo de Stalin foi duradouro, já que ele usava e abusava da perseguição aos opositores, terror e propaganda para manter sua imagem de bom moço. Tudo parecia estar dando certo para ele, até que a Segunda Guerra Mundial explode e a União Soviética se posiciona ao lado dos aliados. Novamente, o mesmo inverno russo que derrotou Napoleão deu uma ajudinha para as tropas soviéticas ao enfraquecer as tropas alemãs.
No entanto, a vitória da União Soviética custou a vida de aproximadamente 16 milhões de russos, caminhando o país para uma enorme crise, de novo, já que todos os recursos estavam sendo utilizados para a guerra. Mas para ver o que aconteceu ao decorrer dos 74 anos da União Soviética, você precisa entender sua participação na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixe o like e compartilhe com seus amigos que também. Então, pessoas, eu espero que esses vídeos eles possam abrir aí a mente de vocês, né, para entender melhor sobre essas revoluções que foram importantíssimas aí durante essas guerras aí que aconteceram. E aí eu vou deixar aberto para vocês esse vídeo que não está disponível lá no sala de aula, até compartilhar. E eu queria ver com vocês a possibilidade da gente. O que vocês acham da gente ir responder o questionário, ou eu liberar vocês para vocês responderem o questionário, assistir o vídeo com mais cautela? O que vocês acham? Vou deixar aberto aí para vocês. São questões pequenininhas, deixa eu até abrir aqui. 5 questões. Vou fazer o seguinte, vou dar 10 minutinhos, 15 minutinhos, 20 minutinhos, 8h10 a gente retorna, pode ser? Para vocês responderem o questionário, tá bom? Daqui 10 minutinhos a gente retorna para a sala. Vou estar acompanhando vocês aqui, tá? Quem é que está respondendo, quem não está respondendo.
Ana Carolina, Beatriz, vocês... Beatriz não, Beatriz já realizou. Caroline e Lídia. Vocês estão na sala. Eu vou precisar encerrar a aula, porque aconteceu um imprevisto aqui. E aí vocês respondem o questionário. Boa noite, Karen. Aconteceu um imprevisto aqui, vou precisar encerrar a aula. Karen, você entrou agora? Ou você já estava na aula e saiu? E aí vocês respondem o questionário, qualquer dúvida. Tem os vídeos explicativos lá, tá bom? Qualquer dúvida também pode chamar no chat e deixar mensagem lá no Google Sala de Aula que eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Podem ficar à vontade. Beatriz já entregou aqui. Ela já até saiu da aula. Beatriz é a única que fez a entrega da atividade. Não sei se Lídia já finalizou. Se Caroline também já finalizou. O Wallace, a lista de presença, meu filho. Deixa eu ver se o Wallace está aí. Pode finalizar, então. Dá para aguardar uns 2 minutinhos. E eu estou na dúvida de Karen. Com dificuldade de acessar por causa da internet. Assim que eu voltar eu faço. Certo, Carolina? Não tem problema não, tá? Tá todos os vídeos lá disponíveis, tá bom? E qualquer dúvida, pode chamar lá no Google Sala de Aula. Deixa eu ver se o Wallace responde para mandar a lista de frequência. É ele que disponibiliza aqui, não sei. Eu acho que ele acabou esquecendo. Karen, você entrou agora na aula, minha filha? A Karen saiu. Beatriz, você já respondeu, né? Caso o Wallace mande a frequência, eu disponibilizo lá no Google Sala de Aula. Deixo lá como mensagem para vocês. Aí vocês assinam, tá bom? Lídia finalizou, mostrou aqui. E aí, eu queria agradecer e pedir desculpa por estar finalizando aqui a aula antes do momento. 8h03, é para ser 8h30, né? Mas é porque eu estou com um probleminha aqui para resolver, tá bom? Desde já agradeço, vou disponibilizar a lista de frequência lá, vou deixar a sala aberta, que o Wallace, ele não me responde. E aí, assim que ele disponibilizar, eu deixarei o link lá para vocês, tá bom? Obrigada, meninas, tenham uma boa noite e um bom resto de semana, tá bom? Beijos e até a próxima. Vou entrar aqui agora. Eu fico nervosa.
Luiz, fala assim pra mim que é o Barcelona do nosso jogando em outra estádio. Fala assim pra mim que eu vou assistir a